Homem-Aranha 3 foi lançado já, e com isso tivemos a chegada do Matt Murdock no UCM. O nosso Demolidor com o mesmo ator da Netflix, o mesmo ator que fez Demolidor e o Matt Murdock na Netflix, agora vai estar no UCM também. E com isso fez todo mundo surtar, né, na sala do cinema, vendo um personagem que teve a melhor série da Netflix, que Demolidor é considerada, né, para muitos fãs a melhor série adaptada da Marvel das histórias em quadrinhos. Então fez todo mundo surtar, quem que é fã do Demolidor. E eu também confesso que o Spidey surtou muito quando viu ali o Matt Murdock chegando no filme do Homem-Aranha. Então nesse vídeo, já que está surgindo vários fãs novos do Demolidor, muita gente acabou conhecendo o personagem apenas no filme do Homem-Aranha, e daí agora foi correr atrás de assistir a série dele na Netflix, tá tentando achar a história em quadrinho. Então nesse vídeo o Spidey vai trazer um tudo sobre pra você que tá começando a ser fã do Demolidor, tá começando a ler história em quadrinho, assistir a série e quer saber mais desse personagem. Eu vou responder várias perguntas sobre ele, né? Eu vou trazer um tudo sobre do Demolidor e também responder uma pergunta. As séries da Netflix, Jessica Jones, Luke Cage, Justiceiro, essas séries são consideradas canônicas? Será? Fica nesse vídeo que eu vou responder várias perguntas pra vocês. Antes da gente começar falando de quais que são as histórias que vocês devem ler do Demolidor, a gente tem que falar da criação do personagem, com o Stan Lee e o Bill Everett nos desenhos. Não é nenhuma novidade que o Stan Lee é um gênio. Não, o Stan Lee realmente foi um criador assim dos quadrinhos que criou todo o multiverso, um universo gigantesco. O Stan Lee tinha algo diferente de vários outros roteiristas da época. Ele gostava muito de fazer personagens humanos. O Stan Lee gostava de fazer personagens com erros e acertos, assim como a gente, com uma identificação. É só a gente olhar para o Homem-Aranha, ou talvez com o Hulk, que tem todo um peso dramático, com o Bruce Banner não querendo se transformar no Hulk, querendo ser uma pessoa, querendo ser um humano. Ou também o próprio Thor, quando o Thor não era um deus, ele era uma pessoa normal. Então o Stan Lee gostava desses personagens mais humanos. E não foi diferente com o Demolidor. Ele criou o Matt Murdock, que assim como a gente, ele tem um trabalho normal, ele é advogado. E ele decidiu dar uma deficiência para o seu personagem, algo bem diferente na época, fazendo um personagem cego com o Matt Murdock. E sobre o desenhista, aqui a gente tem algumas tretas aí nos bastidores, né? Aqui a gente tem algumas fofocas nos bastidores, que a gente não sabe, na verdade, quem é o verdadeiro roteirista da primeira capa ali do Demolidor. Se é o Bill Everett, se é o próprio Jack Kirby, também tem algumas tretas falando que o Jack Kirby que foi o primeiro desenhista, e também tem outras fontes que falam que na verdade foi o Steve Ditko, né, um desenhista do Homem-Aranha na época, que o Bill ele começou a desenhar, só que ele não terminou. Então o Steve Ditko terminou o desenho para ele. Só que Stan Lee já respondeu o porquê que ele deu os créditos pro Bill e nem pro Jack Kirby, nem pro Steve Ditko. Ele respondeu essa pergunta. Na época, o Bill estava sofrendo com um alto vício de alcoolismo. E o Stan Lee queria dar uma ajuda, queria dar um apoio. Então ele deu os créditos pro Bill, para ele se sentir bem. E o Bill, depois disso, se deu muito bem, por conta que ele começou a fazer histórias dos X-Men, do Hulk e também do Doutor Estranho. Então depois que ele fez isso com o Demolidor, daí ele começou a pegar vários outros personagens. E agora que a gente já falou da criação, vamos ali para as primeiras edições. Todo mundo sabe que primeiro o Demolidor teve um traje amarelo nos quadrinhos. E olha, parece que ele pode ter esse traje no CM também. Uma adaptação desse traje. Na série da Netflix a gente teve aquele traje preto, né? E aqui no CM a gente pode ter esse traje amarelo. Então vamos ver aí como é que o Sam vai adaptar isso. Você vai escolher esse traje mesmo mais antigo do Demolidor para trazer primeiro e depois o vermelho. Só que aqui no Brasil foi bem diferente, né? Por conta que já começou com o vermelho. Nos Estados Unidos ele ficou apenas 6 edições com o traje amarelo e depois ele pegou o traje vermelho. Enquanto isso aqui no Brasil estava começando a lançar as histórias. Então, quanto lá já tinha a 7ª, 8ª edição, aqui ainda ia lançar a primeira. Olha só o atraso.
Ainda bem que não é mais assim, né? Então, quando começou aqui no Brasil, o Demolidor já tinha seu traje vermelho. Só que era seu traje amarelo pintado de vermelho. Não era aquele visual diferente com outro traje. Era o mesmo traje amarelo, só que com o colete vermelho, né, normal, igual lá fora. E em vez da parte amarela ser realmente amarela, era vermelha. Por algum motivo o Brasil mudou isso. E também até mudaram o nome do personagem aqui, ficando Defensor Demoníaco. Né? Então mudaram até o nome. Muitas coisas foram alteradas aqui no Brasil antigamente, né? Em desenhos animados, histórias em quadrinhos. Então muita coisa, se você for pegar uma história em quadrinho antiga, o nome possivelmente vai estar bem diferente do original. Agora, antes da gente continuar com os artistas que deram vida a esse personagem, vai uma curiosidade rápida aí pra vocês. O Demolidor já teve um pequeno caso com a Viúva Negra. Depois que o Stan Lee saiu dos roteiros do Demolidor, as vendas começaram a cair muito. Então, decidiram trazer a Viúva Negra para que as vendas voltassem a crescer com o personagem. E assim, o Demolidor começou a ter um relacionamento com a Viúva Negra e até se mudou de Nova York, indo para São Francisco e a Califórnia. Então os dois começaram a ter um caso, só que depois que essa roteirista saiu, o caso acabou terminando. Uma curiosidade rápida para vocês, que eu acho que pouca gente deve saber que o Demolidor e a Viúva Negra já namoraram nos quadrinhos. Agora sim, a gente pode começar falando sobre os artistas importantes que escreveram histórias do Demolidor, como Marv Wolfman. Esse cara, ele veio da DC e trabalhou muito tempo na DC, fazendo Crise nas Infinitas Terras, entre os Jovens Titãs. Só que ele também deu uma passada rápida na Marvel, que ele deixou um legado aí com o Demolidor. Ele criou um dos vilões mais importantes para o Demolidor. Não é o Rei do Crime, e sim o Mercenário. O Mercenário que teve essa introdução ali na terceira temporada da série da Netflix. E se tivesse tido a quarta temporada, ele seria o vilão principal. E o outro cara muito importante, esse daqui todo mundo sabe, é o Frank Miller. Frank Miller, assim, quando você lembra de Demolidor, vem automaticamente Frank Miller ou também o Bendis. Só que o Frank Miller é um cara que lembra muito Demolidor. Esse cara aí foi responsável pela Elektra, o Stick, né, a criação dele. E também, além disso, ele foi o cara responsável por deixar o Rei do Crime do jeito que a gente conhece. Né? Ele se tornou um dos megas vilões do Demolidor. Então, se hoje em dia a gente pensa que o Rei do Crime é vilão do Demolidor, é por causa do Frank Miller. Porque ele fez isso com o personagem Rei do Crime. Ele transformou ele em um dos vilões mais importantes pro Demolidor. O Demolidor que está chegando no CM, talvez você deve estar pensando, será que ele pode fazer parte dos Vingadores? Bom, teve isso nos quadrinhos. Na primeira vez que o Demolidor recebeu a oportunidade de se juntar com os Vingadores, o Capitão América que veio chamar ele, e ele rejeitou esse convite. Olha, ele rejeitou um convite de estar nos Vingadores. Isso por conta que a sua identidade tinha sido revelada pela mídia, então estava muito difícil para ele. Só que ele deu uma sugestão de outra personagem, de outra pessoa, a Echo. Bom, na época ela deixou de ser a vilã, deixou de querer matar ele, então ele deu essa sugestão pro Capitão América. E a gente tá vendo a Echo agora na série Hawkeye e tá confirmada a série dela. Imagina a gente ver aí na próxima produção que tiver do Demolidor, filme ou série, ter esse confronto contra o personagem. Bom, vão ter que adaptar bastante, igual fizeram com a história da Echo, que ela é uma vilã inicialmente do Demolidor por conta da sua origem, mas pode mostrar pelo menos o relacionamento que ela tem com o Matt Murdock, assim como ela tem nos quadrinhos. E com ele voltando agora, e também com o Rei do Crime voltando na série Hawkeye, muita gente está se perguntando se é uma série canônica da Netflix, se Punho de Ferro, Luke Cage, Justiceiro, Defensores são séries canônicas e fazem parte do CM. E bem, a resposta é, no início sim e agora não. No início a gente tinha até referências ao CM, como ao Hulk, Capitão América, nessas séries da Netflix. Só que a história não impactava em nada. Na história da série não impactava o CM e também os filmes não impactavam as séries. Com o tempo, o Demolidor foi ganhando espaço na mídia, né, aparecendo até na animação clássica dos anos 90 do Homem-Aranha, tendo um nome bem diferente.
né, mudaram muitos nomes aí na animação do Homem-Aranha. E em 2003 a gente teve aquele filme, foi um fiasco do Demolidor, tentando até imitar lutas de Matrix, né, aquelas lutas um pouco mais duras que tinha em Matrix, tentando copiar essas cenas. Pelo menos o Rei do Crime ficou até que legal aqui nesse filme, né, o ator até que conseguiu fazer bem o Rei do Crime. Mas Ben Affleck como Demolidor, aquela Elektra que por algum motivo decidiram fazer um filme solo dela, que é pior do que o filme do Demolidor. Não sei se chega a ser pior, mas tá ali junto, é um dos piores filmes já feitos de super-heróis. Só que ainda bem que o Demolidor ganhou uma adaptação boa, que foi a primeira temporada da Netflix. Na segunda e a terceira, pouca gente, assim, é um divisor de águas. Eu gosto, só que não tem como falar que é ótima. Né? Só que a primeira temporada, quando chegou, todo mundo amou. E isso, né, que é a melhor série da Marvel feita pela Netflix. Por conta que tem Punho de Ferro, que eu nem preciso falar das cenas de luta, Luke Cage, Jessica Jones, e daí ninguém gostava dessas séries. Só que com Demolidor, todo mundo ama. Por isso que a gente gostou tanto que o Matt Murdock tá com o mesmo ator da Netflix aqui no CM agora. Então, né, já que ele tá aqui no CM, será que ele pode ganhar outro filme, ter participações, séries? Bom, a gente vai ter a série da Echo, que talvez a gente pode ter participação do Demolidor. Na série da She-Hulk, tá meio que, com certeza, a gente pode ter o Matt Murdock, e não só em participação especial, só como um coadjuvante em vários episódios. Não é oficial, só que a gente pode ter isso. Já que a She-Hulk é uma advogada, ele também tá surgindo alguns rumores que ele vai estar na série dela. E também a gente ainda não tem outras produções, como um filme já confirmado, só que com ele fazendo participações especiais, a gente pode ter um filme ou série lançada aí no Disney Plus, logo em breve sendo confirmada. E quem sabe, quando estando no CM e a sua popularidade crescendo cada vez mais, seja confirmado outras produções como um jogo do Demolidor, mundo aberto ali, estilo Homem-Aranha. Eu ia curtir muito um jogo do Demolidor. Comenta aqui o que você ia achar. Se ia jogar se tivesse um jogo do Demolidor. Bom, comenta aqui se você já conheceu o personagem, se você curtiu esse vídeo de tudo sobre o personagem que eu fiz pra você que está conhecendo mais esse personagem incrível da Marvel, que antigamente não tinha tanto espaço, só que foi crescendo cada vez mais. E agora que ele pode ganhar mais espaço no UCM também. Deixa seu gostei porque vai ajudar muito o Spider, se inscreve no canal e até a próxima, nerds!